Voltei. Pronto, ajustei aqui no Instagram, vamos ver se vai dar certo. Agora vamos falar sobre o jeito certo de esfumar. Eita, tá caindo aqui, gente. O jeito certo de você construir a transição de esfumada. Agora eu tô vendo os comentários. Agora eu tô vendo os comentários. Então, vamos falar sobre o jeito certo de esfumar. É você construir uma base com marrom, que isso vai ajudar na transição e no degradê das cores. Então, eu vou vir com um marrom, esse marrom aqui mais quente, mais clarinho, esse daqui, para construir essa base. Aqui você poderia usar o contorno também, o seu pó de contorno, ficaria bom usar aqui, poderia usar. Então eu venho, e esse marrom, como ele é um marrom mais claro, mais no tom da pele, e ele vai fazer parte da transição, ele tem que abranger uma boa parte do olho, por isso que não tem problema você usar um pincel maior. Quanto mais escura, ó, peguem essa dica, quanto mais escura a cor, menor o pincel. Então se você for trabalhar com preto, cores muito escuras, use um pincel menor, porque assim, com um pincel menor, você tem mais controle de onde você quer aplicar e você não pega muitas partes do olho, porque normalmente as cores escuras são em lugares específicos. Então, se você vier com cor escura, use um pincel de esfumar menor. E esse daqui, como é um marrom de base, eu vou passar ele quase no olho todo, então não tem problema ser esse pincel maior de esfumar. E eu tenho o meu côncavo como base, só que eu não fico só com a cor no côncavo, eu subo um pouquinho. Onde que é o côncavo? O côncavo é no ossinho aqui, ó. Se você colocar o dedo no seu olho, você vai conseguir sentir o ossinho. Ali que é o côncavo. E ali eu deixo mais pigmentado, mas eu subo também, eu não paro no côncavo. Trago a sombra até quase a sobrancelha. Vou trazer aqui pra fora também, pra não deixar marcado. Trago um pouquinho aqui pro início. Trazer mais aqui pra fora. Eu vou fixar um comentário aqui. Pra quem estiver entrando, boa noite. Erros e acertos na maquiagem. Vou deixar o comentário fixado aqui. Aqui também, né? Pra quem entrar. Erros e acertos. Então aqui nesse olho tá bem esfumado, construí esse marrom como base. E nesse outro olho aqui não tem nada, porque normalmente é isso que as pessoas fazem, já vem com a cor, com o preto, já vai passando sem se preocupar com o esfumado. Então agora que eu vou vir com um marrom intermediário. Não, já vou vir com preto. E eu vou usar esse pincel aqui pra vir com preto, que ele é bem menorzinho. Olha a diferença de tamanho de um pincel pro outro. Então, como eu vou usar agora uma cor mais escura, eu venho com um pincel menor. Então, agora que eu vou vir com preto. E vou começar depositando aqui na raiz dos cílios. E vou subindo aos poucos. Pego o produto, deposito. Assim eu também consigo dar mais pigmentação pras cores. Vou depositando e vou subindo aos poucos.
Vou subir mais um pouquinho. Aí você vai olhando conforme o tanto de escuro que você quer seu olho, pra não deixar, não pigmentar muito. Por isso que é importante ir aos pouquinhos, que você vai depositando e vai olhando conforme você quer que fique no final. Se você quer um olho muito escuro, aí você vai pondo mais. Mas aqui com o pincel pequeno eu tenho controle de onde eu quero que o preto fique. Daí passei o preto. Agora entre o preto e o marrom ainda falta uma cor, porque ainda não tá, a transição não tá bonita. Então o que eu faço? Eu vou vir com o marrom intermediário. Essa cor intermediária é muito importante. O que muitas pessoas erram é usar uma sombra só. Então aqui nesse olho eu vou usar uma terceira sombra para ajudar na transição do esfumado. E agora eu uso também um pincel intermediário. Vou usar esse daqui, que ele é mais chanfradinho. E vou vir com um marrom um pouco mais escuro que o primeiro e mais claro que o preto. E vem aqui na bordinha do preto. Eu acho que eu vou usar um outro pincel. Vou usar esse outro pincel aqui, que é mais fofinho. Então eu venho com ele aqui na bordinha do preto. Pego o marrom. E aqui também nessa hora eu trabalho com os dois pincéis, tanto com aquela primeira cor, que aí eu vou ajustando e construindo o esfumado. Volto um pouco com o preto aqui para deixar mais uniforme. E fico esfumando. Agora aqui eu fiz a transição na vertical. Agora eu tenho que fazer a transição na horizontal, porque aqui no meio ainda tá marcado. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aquele mesmo marrom mais escuro e vou passar ele ali no meinho. Vou passar ele aqui, ó, onde acaba o preto, eu vou passar esse marrom. E ali no início eu vou passar aquele outro marrom mais claro que o primeiro que eu usei. Olha esse Instagram. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô construindo o esfumado na horizontal e na vertical, para não deixar marcado e deixar uma transição. Porque se eu vier aqui só com preto, não tem transição para pele. Ah, vou mostrar, vou terminar esse daqui, depois eu mostro mais uma coisa do jeito errado. Então aqui no olho bem esfumado, você não consegue ver onde acaba o preto e onde começa o marrom. Fica bem esfumado e não tem começo, meio e fim das cores. E daí agora a sombra clara, que a gente passa no cantinho interno do olho. Vou usar um pincel assim, de aplicar sombra, que é um pouquinho maior. E vou vir com a sombra mais clara no início do olho. Agora eu venho aqui, depositando aqui no começo. E daí que no outro olho, o jeito errado é vocês, passou o preto, agora vou vir com uma sombra mais clara e vou passar.
vocês passam assim, que eu vejo muita gente fazendo. Passa bastante a sombra mais claro. Isso quando não usa aquela sombra prateada. E olha a diferença. E olha a diferença. Tá caindo aqui no Facebook. Olha a diferença do olho certo e do olho errado. Aqui eu não usei as mesmas. Usei o mesmo preto, né? E o mesmo tom mais claro. As mesmas cores que eu usei aqui. Mas aqui eu adicionei um marrom como transição. Pra criar esse degradê. Porque se a gente não usa só uma cor de sombra, fica assim. Fica marcado. Não tem. O preto não fica esfumado. Porque pra que usa o marrom? O marrom é o tom mais próximo do tom humano, do tom da pele. Então a gente usa ele pra mesclar com preto, pra ficar mais natural. Natural não fica, mas fica mais próximo do tom da pele. E aqui você vê que não tem isso. Não tem transição do preto pro nosso tom da pele. Aqui já tem, eu já usei o preto e usei o marrom para esfumar. Aqui vou dar uma arrumadinha, parece que tá um pouquinho marcado. Então aqui eu consigo usar um olho mais escuro, mas não marcado. Agora, olha esses dois olhos. Você iria numa festa, usaria esse tipo de maquiagem de dia? Não dá pra usar, né? Agora aqui dá pra usar de dia. Só pode diminuir um pouquinho do preto. E você consegue usar normalmente essa maquiagem de dia. Agora aqui já fica muito marcado. Aqui daria pra usar à noite, porque à noite ninguém ia perceber que tá marcado desse jeito. Muita diferença, né, Lê? Então, a dica que eu dou é vocês usarem cores de transição. Não usar só uma sombra, que é o erro que muita gente comete. É usar apenas uma sombra. Ou usa só um marrom, ou usa só um preto. Então, é usar cores de transição. Mesmo se você vier com tons coloridos, tem que usar cores de transição. O marrom é ótimo para qualquer tom colorido, vai no marrom que vai dar certo. Mesmo se for um roxo, que muita gente também gosta de usar, eu também gosto bastante de usar roxo, rosa, usa o marrom no côncavo como transição, que não vai ficar marcado. Nossa, falei bastante que eu tô com sede. O problema é que eu fico bebendo muita água e depois dá vontade de ir no banheiro. Mas vamos lá então. Vamos falar da parte de baixo. O que eu vejo também que muitas pessoas usam é o lápis preto. Eu nem tenho lápis preto, gente. Eu não tenho lápis preto. O único que eu tenho aqui em casa é esse pequenininho aqui, porque eu realmente não uso muito lápis preto. Mas eu tenho esse daqui pra mostrar pra vocês o que vocês fazem errado quando usam o lápis preto. O que vocês fazem quando usam o lápis preto? É concentrar o lápis preto só na linha d'água. Então, vocês fazem isso daqui, né? Vocês passam o lápis preto só na linha d'água. Não é isso que vocês fazem? Ou que vocês faziam? Passar o lápis preto só assim na linha d'água. Agora eu vou mostrar o jeito certo de usar o lápis preto. O que eu vou fazer? Eu vou seguir o mesmo esfumado que eu fiz em cima. Eu vou trazer só até um pouquinho, eu não vou passar o lápis preto no olho todo. E também eu vou borrar um pouquinho ele pra fora pra deixar esse esfumado mais grosso. Aqui, olha como o meu olho... Vocês vão ver a diferença. Espera aí, eu vou fazer que vocês vão ver a diferença que vai ficar de um olho pro outro. Então eu passo aqui, passo mais ou menos igual que eu passei do outro lado. Passo na linha d'água, passo pra fora, mas eu não trago até o início do olho. Então tá, passei um pouquinho pra fora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com a sombra marrom escura. Eu não vou vir com preto pra não deixar muito marcado. Então eu venho com um pincel menor. Esse daqui é um pincelzinho de aplicar sombra menorzinho. Então eu vou vir com ele, com a sombra marrom mais escura. Coloquei aqui. E daí o que eu vou fazer? Eu vou esfumar esse preto. Deu uma borrada. Eu vou esfumar esse preto com marrom. E aqui também eu ligo com o finalzinho.
esse finalzinho eu tenho que encontrar, não posso deixar aquela parte ali branca mais clara. Olha a diferença. Olha como o meu olho tá mais aberto aqui. Agora aqui no comecinho, fazia errado. Aqui no comecinho eu vou passar um tomzinho mais claro. Vou usar um pincel menor ainda. Vou vir com o mesmo tomzinho mais claro que eu usei aqui. E eu vou passar aqui no início do olho. Agora, pra dar mais acabamento nesse esfumado inferior, eu vou vir com aquele primeiro marrom mais quente que eu usei, com esse pincelzinho menor. Eu vou vir com ele e vou vir aqui na bordinha. Assim eu vou dar mais acabamento pra esse esfumado aqui, esse degradê. Que é o mesmo degradê que a gente cria lá em cima, na parte superior do olho, a gente cria aqui na parte inferior também. Esse marrom eu até trago um pouquinho mais pra dentro. Volto, se precisar eu volto aqui com um pouquinho do preto no finalzinho do olho pra emendar. Então, olha a diferença desse olho pra esse olho. Olha como esse olho ficou mais fechadinho, assim. Eu fazia muito isso do lápis preto também, de passar só na linha d'água, quando eu era... A época que eu ia pra escola, eu gostava muito de usar lápis preto. E eu usava dessa forma, não sabia o jeito certo de usar. Mas olha como esse esfumado fica bem mais bonito, mais profissional do que desse lado aqui. O que vocês acharam? Não fica mais bonito? Vocês concordam comigo? Me falem se vocês concordam. Tá dando diferença? Ah, esqueci de falar sobre o contorno do nariz. Então, agora... Ai, obrigada, meninas! Agora a parte de máscara de cílios. Bom, máscara de cílios, eu acho que as pessoas não erram muito. Eu vou usar essa daqui, como máscara de cílios. Alguma dúvida na parte do esfumado? Podem me mandar as dúvidas de vocês. Bom, máscara de cílios, o ideal é passar bem na raiz dos cílios. Pode até segurar um pouco o olho assim, ó, e passar bem na raiz mesmo, quase dentro do olho. Ó, eu pego bem dentro do olho. O que muitas pessoas fazem errado na hora de passar máscara de cílios, que eu fazia também, depois que eu aprendi essa dica, eu não parei mais de fazer, é passar só nas pontas. As pessoas vêm aqui, ó, passa só nas pontinhas dos cílios. Passar só nas pontas não dá volume e não alonga. Então, esse é o jeito errado que as pessoas fazem de passar só nas pontinhas. Quando for passar, você tem que pegar bem dentro do olho e levantar. Esse é o jeito certo. E agora a máscara de cílios não tem muito segredo, é mais esse de passar bem na raiz dos cílios. E agora eu vou vir com os cílios postiços. Vou usar esse daqui que eu sempre uso, eu gosto bastante desse modelo de cílios postiço. Vou usar ele. Cílios postiços tem vários erros, erros na forma de colar, muita gente também não sabe como colar. Mas hoje eu não vou falar muito sobre como colar cílios. Aliás, tem um vídeo no meu Instagram, acho que aqui no Facebook também tem, que eu ensino como colar os cílios postiços. Então, caso você tenha dúvida, vai lá conferir.
Mas eu passo a cola, deixo ela secar um pouco, não vem colando direto. Deixo a cola chegar no ponto de adesivo mesmo, de aderência. Esse é difícil, né? Cílios postiços é prática, gente, não tem jeito. Tem que sentar na frente do espelho e ficar lá tentando colar. Foi assim que eu aprendi, na repetição. Eu aprendi a colar cílios postiços na repetição, porque eu também tinha muita dificuldade. Eu queria usar os cílios postiços, porque dá diferença na maquiagem, mas foi na repetição mesmo, de várias vezes colar, tentar realmente pegar, sentar. Agora eu vou tentar colar. E eu fazia isso, aí eu fui aprendendo a colar. Então aqui eu vou colar normalmente, como eu colaria mesmo. Encostou no olho, aí eu só vou empurrar. Ah, até que esse olho agora ficou mais bonito. Cadê? Isso, coloca nele. Ó, gente, olha como cílios postiços deixa o olho bonito. Agora não parece que tá bonito esse olho? Vocês concordam comigo, ó? Melhorou, né? Será que é melhor? Eu vou deixar sem. Vou deixar sem cílios postiços. Vou usar só de um lado. Eu empurro. Deixei sem cílios pra vocês verem a diferença do esfumado mesmo. Porque os cílios tampa, aí vai parecer que o olho tá bonito. Então eu vou deixar sem, pra vocês verem a diferença. E pro olho é isso. Olha só. Conseguem, tão vendo a diferença? Vocês reconheceram os erros que vocês fazem? Eu vou passar um pouco de máscara nos cílios inferiores também. Aí eu vou usar uma menorzinha aqui. Vou usar essa aqui, a escovinha menor. Do lado certo. Acho que do lado errado, acredito que ninguém... Acho que do lado errado vocês ignoram os seus cílios inferiores, né? Mas isso ajuda no acabamento. O que é importante falar, qual é a diferença da maquiagem profissional para maquiagem de pessoas que não são profissionais, né? Pessoas comuns. É o acabamento que dá diferença. E nessas lives eu quero mostrar que vocês conseguem fazer um olho assim aí na casa de vocês. Só tem que treinar mesmo. Não adianta pegar as dicas aqui e não treinar. Muitos erros, né? Então agora vocês peguem as dicas, parem de fazer esses erros, fazem do jeito certo e vão treinando que vocês vão conseguir. Bom, agora vamos para o batom. O batom, o que muitas pessoas erram é o tom. Às vezes de usar um tom muito claro pro seu tom. A gente tem que usar um tom... Tipo, eu tenho esse batom aqui que ele é bem clarinho. Pra mim, pro meu tom de pele não dá certo, porque eu sou morena. Agora, se você tiver a pele mais clara, esse tom vai dar certo, porque vai combinar mais. Então, normalmente quem tem pele mais morena, os tons mais claros não vai combinar muito. Por isso que o tom nude, muita gente tipo, fala, o tom nude, mas o nude não é só um tom nude, tem várias tonalidades de nude, porque cada um tem o seu nude. O meu nude, o que combina, o que é o tom da minha pele, que é um nude pra mim, às vezes não é um nude pra você. Então tem essa diferença que a gente tem que analisar quando vai comprar um nude. Bom, vamos passar o batom. Que cor de batom eu passaria aqui? Sim, eu queria dar aula pessoalmente, mas por causa do coronavírus, vamos aprender online.
Vou passar... Deixa eu ver, o que eu passo? Então, eu vou passar o batom mais claro do lado errado pra mostrar a diferença. Sim, mais pra frente, a hora que amenizar esses do coronavírus, dá pra fazer curso pessoalmente, sim, presencialmente. Então aqui o lado errado é usar um batom muito claro. Desse lado aqui, agora eu não sei se eu uso um nude ou se eu uso um vermelho. Vou usar um nude. Deixa eu ver. Os meus batons da BH. Vou usar o Vânia, esse aqui da BH. Olha esse Instagram. O que tá acontecendo com esse Instagram? Esse Instagram tá apagando. Tá normal aí pra vocês, gente? Então eu vou passar aqui esse nude da BH, a cor Vânia. Eu vou passar com o pincel, que com o pincel eu tenho mais controle de onde eu estou passando. Mas vocês podem passar com aplicador mesmo, eu vou passar com pincel, mas podem passar com aplicador, não tem problema. Nude, né? Vou passar esse nude aqui, então. E daí eu começo aqui pelo arco do cupido. Eu tento, como eu gosto de aumentar um pouquinho o meu... Ah, às vezes tá travando, né? Acho que é a internet, que aqui eu tô muito longe do Wi-Fi, acho que a internet às vezes fica caindo aqui. Então eu vou passar... Vou fazer o contorno, passar um pouquinho, não muito pra fora do contorno, pra não aumentar muito os lábios. Mas nessa linha branca, a gente tem no final do lábio uma linha mais branca. Eu vou passar em cima dela. Que isso vai dar um contorno mais bonito e dar uma leve aumentada. Oi, Joyce. Vou pegar mais batom. Pronto. Olhem a diferença. Peraí, deixa eu limpar minha mão, né? Acho que eu poderia até usar um batom mais escuro aqui. A diferença. Um lado certo e o lado errado. E essa foi a maquiagem, gente. Peraí que eu vou olhar aqui na minha lista se eu falei de todos os erros. Ah! Outro erro de português que eu vejo muita gente falando é esfumar. Esse de esfumar assim, muita gente fala esfumaçar, mas o jeito certo é esfumar. Esfumaçar é de fumaça, tem a ver com fumaça. Nem sei se existe essa palavra esfumaçar, mas o jeito certo de falar quando você vai fazer no olho é esfumar.
Então, o jeito certo é esfumar. Mais uma dica de português. Não é esfumaçar, é esfumar. Nossa, essa minha boca tá muito esquisita, não tá, gente? Tô olhando assim, metade, tá estranho. Ai, obrigada, Jace. Então, gente, esses foram os erros e esses os acertos. O que vocês acharam? Pegaram as dicas? Vão consertar, vão parar de cometer esses erros na maquiagem. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham conseguido enxergar o que vocês estavam errando e começar a fazer o certo. Ai, que bom, Midori, obrigada. Então, ó, façam desse jeito e não desse. Ai, obrigada, meninas. Qualquer dúvida, podem me mandar, o pessoal do Facebook pode me mandar na página, mensagem na página, que eu respondo, ou deixar aqui nos comentários. E pessoal do do Instagram, tô confundindo aqui, pessoal do Instagram pode mandar direct, respondendo dúvidas. Tem um grupo também no Telegram, eu fiz o grupo lá no Telegram, depois eu vou mandar um PDF pra vocês lá no grupo do Telegram com os erros, uma lista de alguns erros que eu separei pra vocês poderem ler lá quais são os erros e ver qual vocês estão cometendo. Tá bom, gente? Muito obrigada por virem aqui me assistir e espero que as dicas tenham ajudado e que agora vocês começam a fazer o certo na maquiagem. Muito obrigada, gente. Agora eu vou tirar uma foto desse jeito e vou postar lá no Instagram. Vão lá, vou postar uma foto lá no Instagram, aqui no Facebook também, uma foto dessa maquiagem aqui. Aí vocês comentem quais os erros que vocês estavam cometendo e que agora não vai cometer mais, né? Tá bom? Então eu vou postar a foto, vocês comentem lá pra mim qual erro que você cometia antes e agora não vai cometer mais. Tá? Muito obrigada, meninas. Tchauzinho, gente. Ah, lembrando que amanhã tem mais uma live falando sobre preparação de pele. Do passo a passo de preparação de pele. Eu vou falar na live de amanhã, 10h30. 10h30 da manhã eu vou falar sobre preparação de pele. Isso, meninas. Tem um grupo de vendas de maquiagem no Instagram. Lê Beauty Shop. Entram lá. Vou fixar aqui o comentário. Pessoal, meninas do Japão, entrem lá no grupo para comprar maquiagem. Vários produtinhos que eu uso aqui, a Lê vende lá na lojinha. Então vão lá conferir. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até amanhã, então, 10h30 da manhã aqui do Japão e 10h30 da noite no Brasil. Tchauzinho, gente. Muito obrigada.